Olá, você que está assistindo mais um vídeo aqui no canal do Autista Pensante. Eu sou o Ricardo e eu sou autista. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre algo que é até um pouco datado, só que como eu sou da área é bom eu dar o meu pitaco nisso, que é sobre a propaganda do Enem 2020. Então, se você já gostou desse tema que eu vou falar, clique em gostei e inscreva-se no canal para você acompanhar as atualizações. Então, vamos pro vídeo. A propaganda do Enem 2020 foi veiculada por volta do dia 4 de maio desse ano, 2020. E tem uma série de problemas que envolvem essa propaganda, né? Porque, como vocês sabem, o Enem 2020 muito provavelmente vai ocorrer por causa mesmo com o coronavírus, né? Que faz com que as pessoas não consigam ir até a escola, não consigam ter um ensino presencial, no caso. E enquanto isso, existe a possibilidade de fazer uma prova onde juntam 30, 40 pessoas numa sala para ficarem durante 2 dias fazendo várias questões, respondendo no caso. Por 3, 4 horas em média fazer um Enem. Então é esse o problema. Enquanto está tendo o surto de coronavírus, há uma discrepância muito grande de ações envolvendo as próprias pessoas, a população em geral, os governos municipais, estaduais do Brasil e o próprio governo federal, no caso na figura de Jair Bolsonaro. Abraham Weintraub, que é o ministro da Educação, disse categoricamente que vai ter Enem e deu uma série de desculpas para isso. Eu não vou entrar em discussão sobre isso. Eu vou entrar em discussão sobre essa propaganda que mostra crianças, no caso adolescentes, falando sobre o Enem digital, que vai ter Enem presencial também. Enfim, que para você estudar, senão vai ser uma geração perdida. Aí que tá o problema. Primeiro, porque a educação à distância já é um erro por si só, porque você não aprende da mesma maneira que um ensino presencial, no caso. Já começa por aí, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que, mesmo com a educação à distância, né, o ensino EAD, vai ter uma diferença brutal entre pessoas que conseguem ter acesso a um ensino EAD, que no caso são pessoas que conseguem pagar um ensino particular, né, estão em escola particular, né, no ensino médio, enquanto outras estão no ensino público, que não tem nem como fazer uma transição do ensino presencial para o EAD, e não fazem ideia de que tipo de conteúdo tem para estudar. No máximo o conteúdo do livro daquele ano que normalmente o aluno acaba recebendo, mas só isso. Esse é um outro problema, que é a discrepância entre tipos de conteúdo que já existia, a diferença grande demais entre o que é dado a forma como é dada no ensino particular e o que é dado no ensino público, agora vai ser ainda maior, porque o ensino público não tem nem como fazer direito um ensino à distância, enquanto outras pessoas que têm dinheiro, que têm pais com dinheiro para bancar uma particular, tem. E tem um outro problema ainda, que é o fato que envolve mais o EAD, né? Que é o fato das pessoas acharem que um adolescente de 15, 16, 17 anos vai ter uma maturidade de estudar por conta própria. Isso é raríssimo de acontecer. Se até adultos que fazem ensino à distância numa faculdade, seja particular, pública, enfim, um curso de extensão, tem dificuldade na hora de estudar por conta própria, fazer as atividades propostas pelos professores, ou via online, enfim, só indo, por exemplo, uma vez por semestre ou uma vez por mês para a faculdade, para a universidade, para fazer alguma coisa prática, alguma prova. Imagina
adolescentes. Adolescente não tem maturidade, nem já é difícil ter maturidade para fazer uma prova nível Enem. A prova nível Enem é algo muito cansativo, é a prova que, pelo menos para mim, já fiz algumas provas de concurso público, de fundamental, médio, superior, e eu posso dizer com 100% de certeza que o Enem é a prova mais cansativa. Não chega a ser a mais difícil, mas é a mais cansativa, porque é uma corrida contra o tempo, é uma prova cheia de conteúdo para você memorizar, né? Porque é um outro problema do Enem, que foi muito focado na memorização e não de fato que você aprendeu, né? E tem também a questão da redação, que é um outro problema à parte, dentro do problema maior que é o Enem. Basicamente é uma loteria. Você pode fazer tudo certo, ter coerência, ter concordância, ser de acordo com a norma culta, padrão, seja lá o que for. Você pode dar argumentos muito bons que não necessariamente você vai ganhar uma nota máxima na parte da redação. Então são vários problemas que o Enem tem já de começo. Além disso, vai ter mais um problema, que é a questão do ensino à distância, e além do ensino à distância vai ter um outro problema, que nesse ensino à distância nem todo mundo vai ter acesso a esse ensino. Seria muita dependência dos governos estaduais, que como o ensino médio, quem faz o ensino médio, né, quem proporciona esse tipo de ensino são escolas estaduais, pelo menos aqui em São Paulo. Não existe ensino médio de escola pública. Vai ter uma discrepância muito grande. E colocar uma propaganda que tenha pessoas que têm acesso a uma câmera com um tripé, um iPhone, que tem acesso à internet ultra rápida, que é um outro problema, que além da internet tem um espaço próprio para estudo, para a pessoa se concentrar mais facilmente, enquanto outras pessoas vivem em regiões mais pobres economicamente e socialmente, vivem em regiões mais periféricas, vivem em favelas, onde, inclusive em regiões periféricas, a pessoa convive com a família inteira em 1 ou 2 cômodos no máximo, o que isso acontece muito frequentemente, muito mais do que deveria, na verdade. É algo totalmente ridículo de acontecer e chegar o ministro da Educação e simplesmente falar que vai ter o Enem. É algo simplesmente patético, é algo segregacionista, porque apesar do que ele fala, né, de que o motivo da existência do Enem não ser, na verdade, ser focado mais na competição e não com uma compensação histórica, né, de pessoas que são pobres, marginalizadas, perante a pessoas que têm poder aquisitivo, que são de uma família, de famílias, né, no caso, de classe média alta, que tem condições para isso. Apesar dele falar isso, na verdade é uma compensação, e isso quer dizer que ele não sabe absolutamente nada sobre o Enem. Tanto que ano passado teve Enem, foi aquele desastre todo. Assim, Enem sempre dá algum problema, mas aquele foi um Enem muito problemático. Ele falou que teve a pachorra de dizer que foi o melhor Enem que foi feito. Então, realmente muito indignante essa fala do Weintraub de que não existe a possibilidade de cancelar o Enem simplesmente. Então, basicamente vai acontecer o seguinte: se acontecer o Enem, pode anotar que muita gente de classe média baixa, de classe baixa economicamente, socialmente, periferia, favela, vão ter 2 dificuldades a mais, que é a primeira, arranjar uma forma de aprender, que no caso é arranjar uma forma de ter um EAD, e além disso vai ter outra dificuldade, que vai ser a maturidade da pessoa, que isso acontece em qualquer faixa social, econômica, que a pessoa vai ter uma outra barreira de aprender sozinha, conteúdos que praticamente vão desde o Fundamental 1 até o ensino médio. Então
algo que vai ser muito mais difícil para a pessoa se sair bem nas perguntas do Enem. Então basicamente é isso. Não tem muito o que fazer. A única maneira de não ter Enem é basicamente caçando a chapa do Bolsonaro, mas pelo jeito o presidente do Congresso Nacional não tá muito afim de fazer isso, não é mesmo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei para vocês mostrarem que gostaram do vídeo. Enfim, comente aqui embaixo o que você acha do Enem ocorrer, mesmo com toda essa discrepância social e econômica que existe no Brasil, principalmente ainda mais no período de coronavírus, né, que a gente tá no meio de uma pandemia. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe pros seus amigos, seja no WhatsApp, nas redes sociais, enfim. E é isso, até a próxima, tchau!